E olha, a gente viu que essa proximidade das eleições para a presidência da República no ano que vem traz cada vez mais volatilidade aos ativos e nesse cenário, a ordem do dia para os investidores é salve-se quem puder. Para falar como se proteger e o que esperar dessa volatilidade, eu chamo aqui Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Seja muito bem-vindo, sempre um prazer falar com você, Rafael. Oi, Vitor. Boa tarde para você, para toda a audiência. Prazer estar aqui de volta. Não, eu também. Prazer estar aqui de volta. Querido, vamos tentar estruturar um pouquinho o que a gente tem que acompanhar desse mercado. A gente acompanhava nas últimas semanas um movimento de ganhos sucessivos do nosso índice Bovespa, o que foi, pelo menos, impactado por essa notícia na sexta-feira de que Flávio Bolsonaro seria o candidato do campo da direita, substituindo Jair Bolsonaro como esse expoente de oposição ao governo Lula. Eu queria entender, a gente pode considerar que, a partir desse movimento, o mercado começou a precificar 2026 e o pleito? Olha, Vitor, na minha opinião, não, né? Eu acho que tem zero aqui em termos de preços de mercado, o contexto do que a gente chama aqui nas mesas, nas nossas análises de trade eleitoral, né? Eu acho que grande parte da minha resposta ela tem a ver com tudo que toda a performance atribuída ao mercado acionário, que a gente tem visto, inclusive em curva de juros, ele está muito ligado ao movimento global, né? A gente, inclusive, publicou um relatório recente, né, que é o Onde Investir, sobre as premissas que a gente está olhando para 2026, e grande parte a gente fala, né, que a grande surpresa desse ano foi a queda do dólar, né, perante a várias outras moedas no mundo, e, portanto, isso desinflacionou nossa economia, permitiu com que a gente pudesse receber esse fluxo de capital estrangeiro, e a partir daí a gente vem para uma linha onde o Ibovespa aí sobe 50% em dólares, né? Então, grande parte desse movimento ele está sendo explicado por um investidor estrangeiro pragmático, operando esse diferencial de juro, e um investidor local, que aí é a segunda parte da resposta, por isso que eu não acho que tem precificação eleitoral ainda, ele está fora, principalmente em renda variável, né? Ele ainda está comprado, né, nessas taxas de juros elevadas, se aproveitando do carrego. E aí eu acho que é por conta dessa combinação que a gente tem visto que os movimentos especulativos e de ruídos políticos, eles sim vão sempre surgir. Sexta-feira passada foi um desses casos, mas basicamente a gente tem um pragmatismo global, de uma rotação global que tem feito preço para o mercado, não só nesse ano inteiro, como hoje, por exemplo, com a Bolsa aí subindo levemente, Vitor. Zé Rafael, e nesse cenário, a gente atrela muito, evidentemente, o jogo eleitoral, todo o movimento que tange a eleição, a escolha do próximo presidente da República, com o cenário fiscal e, evidentemente, isso tem uma correlação direta ou indireta com a condução da política monetária por parte do Banco Central. Dado exatamente esse cenário, o que a gente pode projetar do comportamento dos mercados, principalmente pensando no mercado de renda variável, no ano que vem, quando a gente tiver, por exemplo, a partir de março, né, aquela perspectiva de um início do ciclo de cortes dos juros, em abril a consolidação, aí sim, dos candidatos da direita, do centro, da esquerda, o que a gente pode projetar para o ano que vem? Perfeito. Aí acho que combina bem também com a pergunta anterior, né, que ano que vem, sem sombra de dúvida, o trade eleitoral ele vai fazer todo sentido para a precificação dos ativos, né? E aí, na nossa perspectiva aqui de análise, a gente coloca três cenários, e desses três cenários, a relação em comum entre esses cenários é o comportamento dos juros reais, né? Que, apesar da Bolsa ter andado muito pelos motivos que eu falei na minha primeira resposta, os juros reais não caíram na proporção que a Bolsa subiu. Então, dito isso, a gente tem três cenários para o ano que vem, a partir de toda a discussão de política fiscal, né? Se a gente tiver uma política fiscal que traga credibilidade, que traga um choque de credibilidade e que haja um rearranjo no sentido de que a gente venha para uma linha de melhor previsibilidade no equilíbrio das contas públicas, a nossa estimativa é que esse juro real que hoje está piscando na tela 7,3, 7,4, ele volte para 5,5. E aí, com isso, o Ibovespa, a gente tem como projeção, que é a parte mais otimista aqui das nossas análises, para 223 mil pontos.
E no extremo negativo, ou seja, se houver uma manutenção de um cenário de incerteza, em que o quadro fiscal não traga a confiança e que os investidores, portanto, passam a exigir taxas de juros reais mais elevadas olhando o longo prazo, a gente imagina que esse juro real que hoje está em 7,3, 7,4, ele vai subir para 8,5. E aí a precificação do Ibovespa para o final do ano que vem vai para 143 mil pontos. Ou seja, ir para um cenário base, digamos que o juro real possa cair um pouquinho do que está agora, né, e para casa dos 7%, seria para um Ibovespa em 185 mil pontos. Então, a gente está partindo do princípio que o trade eleitoral sim vai fazer sentido ano que vem, porque o Banco Central brasileiro deve começar a reduzir as taxas de juros Selic a partir de março do ano que vem, de acordo com a nossa estimativa aqui da nossa equipe econômica, e aí vai fazer um pouco mais de sentido investidores locais também assumirem um pouco mais de riscos para equilibrar os seus portfólios em detrimento dessa queda da taxa de juros e assumir, portanto, posições em renda variável que hoje a gente entende que eles estão alocados, né? E combina esses fatores com o trade eleitoral, a gente acaba trazendo esses três cenários, tendo o juro real como o grande termômetro para a gente entender se a gente vai para o lado mais otimista ou para o lado mais pessimista. Vitor? Rafael, você citou, né, tanto esse comportamento do investidor local, quanto também do investidor estrangeiro. A gente sabe que o principal alocador de recursos na Bolsa Brasileira é o gringo. E eu queria entender o quanto essa incerteza proposta pela política comercial de Donald Trump atrai esse capital aqui para o nosso país e como é que a gente pode fazer uma correlação entre o patamar nominal do nosso índice Bovespa, baseando-se exatamente nesse comportamento também do câmbio. Onde é que a gente está e quais são exatamente essas perspectivas trazidas por você, por exemplo, né, de um patamar de mais de 220 mil pontos? Onde é que a gente está posicionado nessa correlação entre o patamar do nosso índice e o patamar de câmbio? Perfeito. Bom, a gente tem o câmbio como uma grande surpresa positiva para esse ano de 2025, ele ficou fraco, né? Ele teve o seu pior primeiro semestre desde 1973, né? Então não foi uma queda simples, ela de fato é bem estrutural. Isso tem muito a ver com as políticas de governo Donald Trump, política comercial, tarifaço, as relações diplomáticas, de defesa, enfim, tudo isso vai deixando uma certa crise de institucionalidade dos Estados Unidos e que o mundo, portanto, reduz parte da sua posição e aí por isso que o dólar fica mais fraco. Por isso que a gente viu o ouro recentemente subindo bastante, até como uma alternativa para esse processo. E aí, com esse dólar mais fraco, o Brasil, como mercado emergente, acaba recebendo muito esse fluxo, porque o investidor estrangeiro, sendo muito pragmático, ele vem para cá para operar esse diferencial de juro, né? E aí, nesse diferencial de juro, ele acaba fechando a nossa curva nominal aqui, e isso ajuda o processo de renda variável. E aí, por isso, a gente tende a ir para o lado mais otimista, né? O cenário base mais otimista do nosso cenário aqui de análise prospectiva para 2026, do que para o lado negativo. Mas, evidentemente, sempre que a gente fala de câmbio, a gente fala do dólar globalmente falando, mas também não pode esquecer do real, né? Que a gente também tem que fazer o nosso dever de casa aqui pelo quadro fiscal para ele não se desvalorizar, né? Ou ele ter uma valorização menor do que outras moedas pares, né? Então, o dólar é dos Estados Unidos, mas se a gente não cuidar da nossa moeda, a gente também não recebe esse fluxo por aqui. Então, a gente está com essa visão de câmbio um pouco mais fraco, isso tende a ser um vento favorável e que, portanto, faça com que a gente trabalhe na linha mais de cenário básico ao otimismo, entendendo que essa rotação global traz benefícios para o mercado brasileiro, sobretudo porque nossas taxas de juros, principalmente as reais, são uma das mais altas que a gente tem aqui, o investidor estrangeiro encontra no mercado, Vitor. Né, Rafael? E aí, falando exatamente das taxas de juros, a gente tem
a definição da tendência, da condução da política monetária aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, né? Reuniões dos comitês de política monetária que vão ter os seus anúncios divulgados na próxima quarta-feira. O que a gente pode esperar, se evidentemente está precificada a manutenção da taxa de juros aqui? Nos Estados Unidos é um pouco mais incerto, mas também projeta-se uma redução por lá. Queria entender o que a gente pode esperar exatamente do tom dado, tanto pelo Banco Central quanto pelo Federal Reserve, e como isso deve impactar os mercados. Bom, o tom é super importante, né? Porque isso é o que leva para a gente o guidance, né? Ou a previsibilidade de como serão os próximos cortes, né? Ou se eles vão de fato acontecer lá nos Estados Unidos, né? A gente vai ter a super quarta-feira agora, né? Onde a decisão do Fed, a gente estima que vai haver redução de 25 pontos base, mas há um questionamento muito grande sobre a velocidade desses cortes a partir de agora, uma vez que, sim, a economia americana desacelera, mas, por outro lado, a gente não vê uma inflação convergindo, né, para a meta do Banco Central de 2%. Portanto, o comunicado, o tom do Banco Central é super importante para que a gente entenda se há mais espaço, janelas, para novos cortes, ou se o Banco Central ele para um pouco para estudar o mercado, entender os números e depois voltar com um ciclo de corte, né? E outra discussão super importante que tem a ver com 2026 é que haverá discussão sobre quem vai ser o novo chairman, né? Quem vai ser o novo presidente do Banco Central, e a partir desse novo chairman, qual é a política dele, se é mais do lado de reduzir os juros, né? Estimular a economia, ou de preservar um pouco os números e trabalhar uma combinação com o mercado por conta dessa inflação ainda muito elevada e acima da meta. Então, são essas as combinações que a gente precisa olhar, e aí o tom, como você disse, vai ser super importante para conduzir, e a gente, para que vento, se vai ser um vento de cauda ou um vento de frente, para a gente entrar em 2026. Conversei com o Rafael Figueiredo, estrategista de ações da XP. Rafael, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. É um prazer, até a próxima. Até mais.